Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol, vamos falar de pessoas hoje, né? Com Nossa, tecnologia. assunto muito bom. Hoje é Como que a importante. inteligência artificial está remodelando a área de recursos humanos? Existem dados mostrando que mais de 60% das triagens de currículos, por exemplo, já estão sendo feitas com auxílios de IA. A gente vai tratar sobre o que isso significa para quem está buscando emprego, também para o funcionamento das empresas. Marta, nesses últimos 2, 3 anos, o RH ele tem se tornado mais humano ou mais automático com tudo isso que está acontecendo? As duas coisas. Ó, a gente já falou isso várias vezes com a tecnologia aqui, depende de como você usa. Você pode melhorar ou você pode piorar, né? Você pode escalar vieses ou você pode eliminar vieses. Quando que ela se torna, na realidade o RH está com duas grandes dimensões de uso da IA. A primeira é operacional, nessa parte no operacional, está eliminando um monte de tarefas humanas, que se for bem feito, são tarefas repetitivas. Por exemplo, nenhum profissional de RH consegue ler 200 currículos para conseguir entender direito o que está ali. Se ele usa IA para isso, ele pode colocar critérios, padrões. Se você não usa, você usa só para, né, rapidamente fazer sem nenhum tipo de critério, você piora o processo. Mas se você usar isso para automatizar a triagem, para você depois fazer análise, você está usando para o bem. A mesma coisa, se você usa IA só para cortar custo, para aumentar a produção, você pode ter problema de saúde mental com os colaboradores, mas você pode usar a IA para analisar indicadores para detectar tendência a burnout, tendência a perda de produtividade, a clima corporativo. Então dá para usar para as duas coisas, né? Então a camada operacional é cada vez mais automatizada, a camada estratégia e humana é cada vez mais valorizada. E isso é interessante porque muda o papel do RH também, né? Então, é de você focar no desenvolvimento das pessoas e não tanto no operacional, que isso é necessário se você conseguir automatizar. Então, tarefas humanas automatizadas, mas habilidades profundamente humanas serão cada vez mais premium. A IA, a gente pode dizer que o que a IA consegue fazer mais rápido? Ela acelera o processo, né, de processos de qualquer coisa que seja operacional, com custo menor, em escala, 24 horas por dia. Então, ela consegue reduzir o RH burocrático, o que deveria ser muito bom para sobrar espaço para o RH mais humano, que é a empatia, mediação de conflitos, construção de cultura, escutativa, decisões complexas, etc. Para a gente encerrar e passar, né, para o nosso convidado super, hiper, mega blaster especial, o Alexandre Pelais, o grande paradoxo da IA ela pode desumanizar ou potencializar a humanização, dependendo de como você usa. E lembrando que produtividade sem engajamento humano não sustenta crescimento. Então, o RH passa de um departamento administrativo para uma arquitetura de experiência humana no trabalho, que é o potencial que ele tem. Então, está em transformação, né? Então, é uma coisa que está pegando todo mundo, e é importantíssimo porque é onde que está o grande medo. A gente teve um episódio falando sobre IA nas empresas, dizendo que a liderança muitas vezes não considera a dimensão de insegurança psicológica das pessoas, que estão com medo dessa transformação, etc. E tem uma oportunidade muito grande, passa a ser um departamento fundamental, você cuidar justamente dessas partes que articulam uma transição, um caminho gostoso para que as pessoas continuem relevantes no processo de trabalho, né? Bom, então vem para cá Alexandre Pelais, professor, pesquisador em temas relacionados ao futuro e significado do trabalho. Seja muito bem-vindo aqui ao Futuramente, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Carol, é um prazer estar aqui com você, com a Marta, com todo mundo que está nos assistindo. Que bom a gente poder achar esse espaço para discutir inteligência artificial, tecnologia, junto com gestão de pessoas e RH. É um prazer mesmo poder participar com vocês. Eu sou completamente apaixonado por esse tema. Eu acho que a gente conhece pouco de gestão de pessoas, a gente ainda fala muito do RH como a área operacional, né? Vamos lembrar, a origem do RH vem do departamento pessoal, que era organizar documentos, fazer esse processo de entrada e saída de pessoas dentro da organização, e a gente foi ampliando o papel do RH, mas a gente ainda não entende muito bem. Então, talvez até o começo da nossa discussão seja um pouco esse, de que RH que a gente está falando
né, para poder analisar o impacto de IA. Então tem um papo muito bom aqui para a gente. RH cada vez mais abarcando mais coisas, né? Como você Sim, falou, sem exatamente. dúvida. E o trabalho sendo ressignificado, né? Sim. Agora, com essa chegada da IA, criação de novos postos, eliminação de outros. Quem está procurando emprego hoje, o que tem que ter em mente, independentemente da área em que atua, por exemplo? Eu acho que primeiro, essa compreensão, se procurar emprego, né? Primeiro a gente usa mesmo a palavra trabalho como sinônimo de emprego, e a gente está falando de dois fenômenos ou de duas relações humanas diferentes, né? O trabalho é a nossa relação com a atividade, então ela é algo talvez um pouco mais ampla, mais complexo, até um pouquinho mais filosófica, mas é a ação do trabalho, e o emprego é a relação comercial, né? Como ela se torna formal entre uma pessoa e uma organização. Então, uma pessoa que está procurando emprego, ela quer encontrar uma oportunidade para colocar o seu trabalho a serviço de conseguir contribuir, claro, de ganhar dinheiro, né? Isso faz total sentido. Então, o começo dessa conversa hoje, para quem procura emprego, é conseguir entender essa separação, né? Existe uma relação de trabalho, que é você com uma organização, você com o mercado, você com a liderança, e existe a sua relação com o trabalho. Como você encara o que é o trabalho, o que você quer nesse lugar, como você se coloca nesse lugar. Se eu não enxergo esses dois, eu continuo operacionalizando a busca de emprego, quase distribuindo currículo, mas agora eu faço isso, panfletando digitalmente. E isso é um grande risco. Então é importante você saber qual é este papel do trabalho para você, o que é que você quer buscar, como é que você tem competências, o que é essa carreira que você busca. Então começa com uma busca um pouco interior de autoconhecimento sobre o que é este tal trabalho que você está indo buscar. Então você vê que a gente ainda nem chegou a falar sobre a parte de tecnologia ou como, a gente está um pouco ainda ajudando a provocar essa pessoa a falar sobre o que é esse trabalho que você vai buscar. E aí acho que pode ajudar um pouco nessa busca, né, Pode. também. As pessoas fazendo prompts e tentando se encontrar nisso pode ajudar, né, Marta? Eu acho que sim, inclusive é bem legal essa fala do Alexandre, porque eu tenho falado que não faz mais sentido a gente falar de profissões, porque as profissões estão mudando, que é muito isso, o emprego. Quando a gente fala de profissão, é aquilo que eu vou fazer com uma sequência de atividades. E faz mais sentido falar de habilidades. E quando você fala de habilidades necessárias para o trabalho e que está constantemente evoluindo, as habilidades em si, as essenciais, as básicas, elas estão muito ligadas com esse autoconhecimento, que é a capacidade de se adaptar e a capacidade de você pensar criticamente. E eu brinco que assim, quando você está em áreas que estão ligadas com a sua essência, com aquilo que você gosta de fazer, não tem nada a ver com a dificuldade, gente, porque eu faço coisa muito difícil, que é super cansativo, mas você quer fazer, você tem essa motivação para fazer. E aí você vai atrás para alinhar com o que está disponível de vagas eventualmente. Então, como o trabalho vai se transformar cada vez mais rapidamente, eu acho que essa ligação com o autoconhecimento, entender que é o trabalho, o que isso tem a ver com você, é fundamental para conseguir aquele engajamento que a gente está falando. É que sem o engajamento não adianta você ter produtividade. E aí é engraçado, até um parênteses aqui, porque até por causa da minha idade, eu tenho muitos amigos que estão se aposentando, já se aposentaram. E também conheço muitos executivos que estão aí na faixa dos 40, 40 e poucos, estão loucos para se aposentar. Aí eu falo assim, gente, como assim você está louco para se aposentar? Porque se você realmente está fazendo um trabalho que está ligado com aquilo que dá significado para a sua vida, a relação com a sua essência, etc., você quer continuar fazendo, mesmo que seja em outra dimensão, em outra, né? Mas você quer continuar fazendo aquilo e não ter uma parada abrupta, né? Então também é para a gente fazer uma avaliação. Você fala muito, acho muito legal uma fala sua sobre que no trabalho as pessoas não conversam, são os crachás que Sim. conversam, né? Porque a gente vê que é bem isso mesmo. Você acha que essas novas tecnologias, como isso está funcionando dentro das empresas, pode de alguma forma interferir nessas relações, tanto para o bem quanto para o mal? Eu acho que pode. Eu acho que existe uma inteligência coletiva que a gente não conseguia captar por falta de recursos mesmo. É muito complexa a relação entre as pessoas dentro do mundo do trabalho. Então, quando eu digo que quem conversa não são as pessoas, são os crachás, é porque a conversa é filtrada. Eu não falo para você o que eu acho que você precisa realmente saber. Eu falo o que o seu crachá aguenta ouvir sem colocar o meu crachá em risco. Então, essas conversas começam a ficar muito embaixo do tapete, fica, né, aquela harmonia artificial, é o termo que a gente utiliza dentro dessas relações. E com ferramentas de tecnologia, a gente consegue, a partir de feedbacks, a partir de mensuração de clima, a gente consegue ir levantando um pouco essa poeira
que estava escondida e consegue, então, no longo prazo, a partir dessas análises mais complexas que a gente não teria acesso sem a ajuda da tecnologia, conseguir expor o que não está sendo dito. E isso é muito relevante, porque sai um pouco daquela concentração de poder que era só da liderança contra liderados e liderados. A gente começa a equalizar, de alguma forma, o poder por meio do conhecimento que antes não saía na comunicação entre as pessoas. Então, eu acredito que sim, que a tecnologia vai ajudar a gente a enxergar algo que a gente não via dentro das relações. Outra coisa que é interessante que a tecnologia pode fazer, que já era uma tendência antes da IA generativa, que algumas plataformas já tinham, pensa num líder, né? E você tem times, você tem pessoas com características diferentes na organização. O líder, o gestor, ele tem pouca visibilidade de todas as características de uma pessoa. Ele tem alguns fatores só. A partir da hora que você tem isso mapeado em dados e você tem IA analisando, ela pode te indicar, inclusive, quem que é melhor para trabalhar com quem, ou como você fazer um approach. As pessoas são diferentes. Às vezes, para conseguir melhor... aliás, o Alexandre fala maravilhosamente bem sobre a parte de autonomia, né? Pessoas que já têm maturidade para ter autonomia, outras que não, que elas precisam que alguém conduza. Quando você começa a ter isso mapeado em dados, você consegue saber como que você vai articular melhor, não só o time, mas a sua relação com cada pessoa do time. Você tem uma espécie de um coach de tecnologia que te ajuda a ter melhores resultados. Porque pensa, um líder é difícil. O líder é o cara que, além de desenvolver a própria carreira, ele tem que contribuir para o desenvolvimento da carreira dos outros. Sim. Então, a principal função dele, inclusive, é fazer com que funcione o outro. Então, imagina, são duas habilidades ali que você está tendo, duas, não várias, né? Então, a IA pode te ajudar muito para você conseguir ver de forma mais técnica como que você atua nisso para você ter mais resultado, né? Marta, eu vou até pegar um gancho aqui no que você fala, porque uma das grandes mudanças que a gente enxerga no mundo do trabalho nesses últimos tempos é exatamente a transformação do papel da liderança, que era algo muito ligado à pessoa, ao indivíduo, ao crachá, ao cargo, ao lugar que essa pessoa ocupa. E hoje a liderança ela sai do indivíduo e ela vai para a relação. Então a gente entende que liderança não é um atributo de uma pessoa, ela é atributo de uma relação. Então ela é algo que é mutável ao longo do tempo e ela também tem que ser reconstruída. Eu posso ser um excelente líder para você e um péssimo líder para você. Então a boa liderança não é característica da pessoa, é a característica da relação. E IA consegue me ajudar a ter mais elementos para entender como eu posso me relacionar melhor com você e de uma maneira diferente com você. Então isso vai trazendo muitas ferramentas para que a gente possa ter, sim, relações mais humanizadas que se sustentem com a tecnologia. Então essa é a beleza de a gente olhar a IA realmente com essa ótica humanizada. Mas já está acontecendo, Alexandre? Tem alguns exemplos? A gente tem alguns exemplos, sim, principalmente com relação a organizações maiores e mais estruturadas, que já têm lideranças mais treinadas para isso. Porque também depende de maturidade da liderança. Se eu, historicamente, escutei que quando eu chegasse a ser líder, as pessoas iriam me obedecer, o que me faltava agora é eu ter que mudar quem eu sou a tratar com você e com ela. Pô, não, eu vou tratar todo mundo igual, vocês que lutem. E aí, quando as pessoas já estão um pouco mais maduras e mais desenvolvidas, elas conseguem aceitar que não, claro, eu como líder tenho que construir esta relação e conseguir extrair o máximo, porque o papel da liderança é esse. Então, sim, a gente consegue ver isso em algumas organizações, principalmente aquelas que vão levar os líderes e as líderes para desenvolvimento de liderança humanizada, de entender vieses, de conseguir olhar para si com mais leveza. Entendendo que o lugar da liderança não é esse lugar do status, ele é o lugar de uma responsabilidade de potência que a gente joga para as outras pessoas. É muito legal isso que você está falando. Em 2019, acho, 2018, num dos eventos do Gartner que eu dei palestra, eles estavam com um conceito, ainda era transformação digital, gente, não era nem IA, imagina agora como potencializou, né? Que eles falavam que em função da gente ter todas essas métricas, de a gente ter muito mais visibilidade e de você também não conseguir um único líder ter todas as competências para tudo dentro de uma organização. Como é que você quer, por exemplo, que um CEO consiga, numa organização grande, chegar a contaminar até a ponta? Você tem que ter uma liderança distribuída entre as partes, né? E aí eles comparavam isso com uma técnica de futebol que chama futebol total. O que é, na realidade, isso? Em vez de você ter um capitão que manda onde todo mundo vai fazer o quê no time, quem está com a bola é o líder. E todo mundo trabalha para que aquela pessoa
tenha o melhor resultado para a próxima etapa que ela vai cumprir. E é engraçado que quando você fala isso numa organização, a liderança vai mudando de acordo com o que você está fazendo naquele momento. E é difícil de fazer isso, até por causa de estruturas. Mas a gente já faz isso na estrutura familiar. Quando eles estavam falando isso, eu fiquei pensando, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você sempre pergunta para alguém da família que é quem viaja mais. Ó, dá umas dicas aí, aquela pessoa vira líder. Quando falece alguém, sempre tem alguém que entende melhor como é que faz enterro, como é que faz aquelas coisas. Você vai lá perguntar, me ajuda aqui. Porque quando é uma festa, você sabe para quem perguntar. A gente já transmite isso na família, a gente enxerga que tem pessoas que são melhores em determinadas coisas para liderar determinados tipos de atividade. Mas a gente, na organização, ainda não tinha, até por causa da estrutura, né, que é um pouquinho diferente. Então, veja que interessante, a gente já tinha isso em 2018, 2019, e agora isso potencializa, porque você tem muito mais visibilidade aonde que está a bola ali, né, quem que tem que ser a vez. A área de recursos humanos, ela está capitaneando essa mudança? Ou está, por exemplo, nas lideranças específicas e tal? Olha, vamos ser totalmente sinceros. A área de Totalmente, RH 100%. está bem atrás, está bem atrasada, não só sobre não capitanear as iniciativas, mas sobre entendê-las, né? O RH ainda está enxergando inteligência artificial como ferramenta para Ferramenta. acelerar a sua operação, né? Então, como é que eu contrato melhor? Como é que eu monto um plano de desenvolvimento melhor? Ainda não conseguiu enxergar, né? Ainda não chegou neste lugar de observar que com a IA, com as informações que a gente vai ter acesso, a gente pode de fato transformar a gestão de pessoas. Porque, claro, é natural que a gente enxergue inicialmente essa aceleração e a facilitação dos processos repetitivos. Então, acho que o exemplo que a gente deu aqui inicialmente, ele é muito claro. Fazer triagem de currículo. De fato, as pessoas de RH hoje olham um currículo em 20, 30 segundos. Se eu tenho uma ferramenta que facilita com mais critério, excelente. Claro, como a Marta muito bem pontuou, cuidado com os vieses, porque se eu tiro o meu pior e coloco dentro da máquina, só faço o meu pior com mais velocidade. Então, temos que ter muito cuidado e, inclusive, por curiosidade, existem alguns estados americanos que até proíbem a triagem automatizada por causa dos vieses. Existe uma auditoria anti-viés que tem que ser feita para você poder utilizar. Mas voltando para essa questão da transformação, imagina só, se a gente olha para um futuro onde eu consigo identificar, por meio da inteligência artificial, a contribuição das pessoas que ultrapassa a sua descrição de cargo. Porque, como a gente apontou aqui, a gente não vai mais olhar para aquele emprego redondinho, né, onde a pessoa encaixa. Não. Descrição de cargo é mentira. Talvez a primeira mentira que nos contam quando a gente é contratado. Se você lê, você não faz aquilo, não. Você faz muito mais, porque é difícil prever do que um ser humano tem que fazer num ambiente tão complexo de entrega e de contribuição. Mas, se a gente consegue, de alguma forma, ir captando e pegando o feedback da contribuição das pessoas ao pouquinho ao longo do ano, e eu tenho um sistema de inteligência artificial que, ao final, consegue me contar quais são as pessoas que mais contribuição tiveram, eu talvez consiga reorganizar completamente o meu plano de cargos e salários, né? E tem uma empresa americana que se chama W.L. Gore, que usa isso há mais de 50 anos, mas fazendo na unha, né? Que ela fala que a compensação deve seguir a contribuição. Essa é uma empresa que não tem cargos, não tem descrição de cargo. Então, não tem nem cargo e nem chefe. Então, as pessoas não têm essa denominação. Você sabe o que você tem que fazer, tem a descrição das atividades, mas um dos valores dessa organização é você ter liberdade para alcançar a sua máxima contribuição. Eu sou uma pessoa formada em ciências contábeis, que um dia despertou para o interesse nas relações humanas e fui depois fazer mestrado e doutorado em psicologia. Eu não quero só fazer finanças. Eu quero esticar uma mãozinha aqui, ó, e começar a ajudar em alguma coisa. Se eu não posso, eu não tenho como ampliar a minha contribuição. E se eu amplio a contribuição, como é que você me paga? Então, veja, essa organização já faz isso. Ela vai ampliando e alguma vez do ano ela fala, vamos ver como é que vocês estão contribuindo? E aí ela vai dar pagamentos variáveis bastante elevados para quem contribui mais. Então, eu tiro completamente aquela ideia piramidal de que um gerente ou uma gerente iria ganhar mais do que o analista. Talvez não. Se o analista ou analista contribuiu mais e eu consigo ver isso com dados, eu vou pagar. Aí vem os riscos legais. Será que a legislação vai acompanhar esta mudança? Então você vai vendo que vai aumentando a complexidade, mas vai aumentando a beleza. Porque as pessoas param de ficar amarradas e de se esconder atrás do crachá. Porque o crachá é um lugar que te diminui, mas ele também é um lugar que te protege, né? Quando alguém decide algo e dá errado, não fui eu que decidi. Eu só obedeci, porque eu só trabalho aqui. Então também é um lugar
que me oferece, um discurso que me oferece distanciamento. Quando eu começo a trazer informações para enxergar o indivíduo e suas contribuições, as pessoas têm que lidar com um desafio da sua autonomia dentro desse lugar. Será que elas querem? Será que elas estão preparadas? Tem uma coisa bem interessante, que com esse tipo de mentalidade a gente resolve outros tipos de problema. Porque, por exemplo, pega a empresa de vendas, tem incentivo para vendas. E uma das reclamações que existem é, a pessoa não atingiu aquilo, às vezes por um pouco ela não passa para outro patamar. E aí ela trabalhou que nem uma louca, contribuiu muito para chegar quase, mas ela não conseguiu para ter o benefício que seria daquelas, tem os vários patamares, né? Dessa maneira, você tem uma visibilidade real de tudo que todo mundo contribui para que você consiga ser proporcional, independente de ter esses patamares que acabam dando problema na definição de onde que você tem que atuar. Então, quando a gente tem dados, né, Peter Drucker falava isso maravilhosamente bem, ele que falou essa frase, se você consegue medir, você consegue gerenciar. Se não consegue medir, você tem que quebrar um galho na parte de gestão. Olha, RH, uma oportunidade, hein? Medir isso para poder pensar uma outra forma. E esse exemplo da Marta, ele é muito claro, porque vendas é uma área muito dura do ponto de vista dessa análise numérica. Vendeu X, ganha o bônus. Não vendeu, não ganha. A pergunta é, não vendeu por quê? E o que mais essa pessoa contribuiu? Porque às vezes você tem o campeão de vendas, que é a pessoa mais insuportável da sua organização, que está mentindo para clientes e que no longo prazo vai dar um problemaço. E você tem a pessoa que é a segunda, terceira pessoa de vendas, que não atingiu uma determinada métrica que foi colocada, mas ela treinou todas as pessoas em vendas. Ela é a que faz com que a gente trabalhe com mais leveza. Ela aumenta a produtividade dos outros. Será que essa não deveria ganhar mais do que aquele vendedor insuportável? Então a gente vai ampliando e vai reconhecendo a complexidade que é a gestão de pessoas para sair daquela coisa muito quadradinha, né? Se assim, então assado. Gestão de pessoas não é isso, não. E indicadores mais amplos, né? Indicadores que envolvam o processo. Quando a gente fala, inclusive da IA, o como é muito importante, muitas vezes mais do que o que é o que você tem ali de resultado. Como a coisa é feita, né? É isso mesmo. Mas eu fico meio preocupada, assim, porque essa semana eu ouvi uma história de uma pessoa que estava procurando emprego e tá super capacitada, um ótimo currículo, assim, e tal, começou a mandar para várias empresas, aplicar lá no LinkedIn para as vagas e tal, e não tinha nenhum retorno. E alguém falou para ela assim, você já tentou passar seu currículo por uma IA e pedir uma ajuda para mexer palavras-chave e tal? Não sei o que. Ela falou, não pensei. Então faz isso. Gente, 3 dias depois ela começou a ter um feedback, uma resposta disso com as empresas, né? Por quê? Porque caiu ali no algoritmo que faz a primeira seleção. Hackeou. E eu achei meio preocupante isso, né? Porque aí a gente está vendo a IA indo diretamente nessa questão da padronização de vieses, né? Eu ia tentar achar uma palavra bonita, mas não, é feio mesmo. Tá automatizando tanto que a gente está tendo que dançar uma música que a gente não queria, né? Então é isso, essa pessoa teve que entrar, usar uma ferramenta, teve que transformar talvez a forma como ela conta a sua história de carreira para que ela possa ser chamada, então, e chegar e conversar com uma pessoa frente a frente. Então isso, sem dúvida, é um desafio, porque a gente, ao usar IA do jeito errado, né? Porque esse começo é o jeito errado. A gente está padronizando algumas palavras, a gente está trazendo alguns conceitos para conseguir fazer essa triagem. A gente elimina, né, várias pessoas que seriam muito capacitadas e que poderiam entrar nessa conversa, o que talvez o olhar humano cuidadoso pudesse fazer. O problema é que o olhar humano não tem sido cuidadoso em triagem há muito tempo. Perfis mais diversos, né, menos óbvios, assim, acabam ficando de fora, né? O que a gente está vendo, eu acho que é um momento de transição. Eu lembro de 2023, quando tinha acabado de começar a IA generativa, eu fiz um evento em Portugal, e aí o cara que me contratou para o evento lá, que era da área de pessoas, ele falou assim, ele já tinha uma idade, né, e ele falou que ele perdeu o emprego, ficou 1 ano tentando, e aí ele tentou, e aí ele começou a usar, na época do ChatGPT, até para fazer as devolutivas. Por exemplo, ele ia na entrevista, ele começou a ser aceito, aí ele ia lá, falava que ele era aceito, o papo que ele bateu, aí ia para a próxima etapa. E aí ele ia pegando como coach, naquela época ele conseguiu realmente fazendo isso. Desde aquela época eu fiquei pensando, né? O problema é que hoje um monte de gente faz isso, então é um volume gigantesco de currículos que para triar também está muito difícil, porque todo mundo usa isso. Mas, por outro lado, você tem pessoas que têm uma invisibilidade
E não porque elas são ruins, elas não sabem colocar, elas não têm habilidade de storytelling ou de saber detectar o que é mais importante para uma determinada vaga. Além do que isso, também, para você ter maior fit, o ideal é fazer um currículo específico para cada lugar que eu vou, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista para ser co-host de podcast, não interessa que eu fui engenheira, certo? Mas interessa que eu fiz algumas coisas nessa área. Se eu vou para uma área que é mais exata, você sempre filtra. Então, a IA pode ajudar nisso. Onde que eu acho que começa a ficar complicado? Quando você começa a exagerar ou trazer coisas que não tem nada a ver com você para você fazer fit. E aí complica, porque o lado de lá tem que começar a bloquear aquilo que também não é o que eles querem. E todo mundo fica com um currículo lindo, maravilhoso, expresso de uma maneira espetacular. Então é um problema que o Alexandre falou, não tem solução ainda, está todo mundo lutando aí contra, né, o que pode fazer, mas talvez com a própria evolução do processo dentro do RH, você consiga fazer uma triagem melhor que avalie. Um exemplo que eu dou disso, as triagens normais, né, ou as usuais, não é normal, mas é usual, é você pegar 2, 3 características que são importantes para uma vaga e avaliar aquilo, porque os humanos não tinham condições de avaliar mais do que isso. E às vezes você descartou um candidato porque ele não fala inglês, um exemplo disso, né? E ele era o melhor candidato em todas as outras coisas que você não avaliou, que é o que ele falou, de você não tinha visibilidade das outras coisas. Com a IA, você pode ver todas as métricas de todas as coisas que são importantes para a vaga e fazer um ranqueamento e, eventualmente, o cara aprende inglês ou ele não precisa mais de inglês, porque a IA também traduz. Então, também, de novo, conforme o sistema que mude, talvez ele mude o incentivo de quem está enviando os currículos também, né? E é muito legal essa sua fala, porque ela se baseia exatamente nessa flexibilização da descrição, né? Que fala, gente, não adianta você buscar uma coisa tão encaixadinha, porque não é mais essa a experiência do dia a dia do trabalho, né? Há outras competências que essa pessoa pode trazer, que talvez não eram perguntadas no nome da vaga, e que eu preciso enxergar e eu posso tomar essa decisão com mais qualidade. Tem uma outra coisa, um estudo trazido pela Harvard Business Review, com quase 1.500 trabalhadores, trouxe um conceito chamado AI Brain Fry, uma fadiga mental causada pelo uso excessivo das ferramentas de IA. Mas a IA no começo, né, quando a gente começou a falar disso em 23, 24, ela prometia liberar mais tempo. A gente está realmente ficando mais livre, né? Corta, vem para 2026. A gente está ficando mais livre ou mais sobrecarregado? A gente está ficando mais sobrecarregado, né? Vamos dizer assim, as pessoas que têm curiosidade, que têm interesse genuíno, elas estão ficando mais sobrecarregadas. Porque realmente é uma fonte de recursos inesgotável. Você pergunta uma coisa, aí você tem uma curiosidade, aí você vai para outra, de repente você abre uma árvorezinha para cá, você começa para cá. Então, sim, a gente vai aumentando e sem perceber, você começa a fazer coisas que não eram de fato do seu escopo, que você não deveria estar fazendo, e isso pode te causar mais desgaste, sim. Então, eu me arrisco a dizer que os profissionais e as profissionais que são mais comprometidos, mais apaixonados, mais engajados, vão trabalhar mais ou estão trabalhando mais neste momento. As pessoas que são mais desengajadas, um pouquinho menos interessadas, elas vão conseguir trabalhar menos, porque elas vão terceirizar algumas operações para a IA e ela vai entregar daquele jeito. E vão continuar estacionadas na carreira, reclamando do chefe, reclamando de IA, como sempre reclamaram de tudo. Então, acho que assim, quem usar IA direito vai acabar trabalhando mais, mas por esse interesse. Quem usa IA pior, talvez trabalhe menos e comece a terceirizar para IA. Tem déficit cognitivo, tem um estudo do MIT que fala que quem usa IA direto, né, não está usando o cérebro, na realidade tem déficit cognitivo, mas do Brain Fry é bem interessante esse estudo, porque é exatamente isso que o Alexandre falou. As pessoas que têm alto grau de educação e trabalham tarefas muito cognitivas, elas estão esgotadas. E eu tenho visto isso, gente, eu estou esgotada. Deixa eu confessar aqui. E todo mundo que eu conheço, que trabalha muito com áreas cognitivas, estão esgotadas. E aí, o que esse estudo fala, e que depois eu associo com aquilo que é a experiência que a gente está tendo, eu tenho conversado com outras pessoas também, né? O que a gente fazia antes, pessoas que trabalham com coisas muito cognitivas? A gente tinha uma sequência de trabalho que tinha momentos de pico de cognição, quando você está resolvendo uma coisa muito complexa, que você tem que fazer aquela coisa, escrever aquele paper, tirar a coisa do lugar, acertar uma estratégia. E tem coisas mais leves de cognição que fazia parte do processo. A pesquisa, a leitura de uma coisa aqui, outra coisa ali, papapá. O que acontece?
Para quem trabalha com isso agora, a IA faz a parte fácil, que eu acho que é a parte fácil, que é ler um monte de coisa, ler muito mais, inclusive, do que a gente lia, traz muito mais informação, que o Alexandre falou. Ainda se você não tiver uma disciplina hercúlea, ela vai te desviando para coisas interessantíssimas. Você fala, não quero saber, para de falar comigo. Eu quero focar aqui no meu negócio. E aí, você só fica com o tempo todo cognição no máximo. Então, quando chega de noite, tem momento assim que meu marido vem para mim e fala assim, ó, vamos ver, decidir, coisas banais, sabe? Sei lá, fala, não, eu não quero decidir mais nada hoje eu quero ficar quietinha aqui, eu não quero nem pensar. Então, isso tem acontecido. Você sente essa exaustão? Eu sinto essa exaustão. E só para lembrar que o nosso cérebro, quando a gente está em processo de aprendizagem, utilizando demais, né, a parte de raciocínio, a gente consome de 20 a 30% da nossa energia. Custa caro. O ser humano, a alimentação é importante porque custa caro. E aí, o que acontece quando a gente está usando a cognição no máximo? E essas pessoas forem fazer uma comparação aqui, para quem já foi para um congresso no exterior, quando você não falava direito inglês, você fica exausto no fim do dia. Ou quando você está aprendendo a tocar um instrumento musical ou qualquer coisa nova. Por que você fica tão cansado? Porque o seu cérebro está construindo ali um monte de coisa para fazer as sinapses. Então, o processo de aprendizagem consome energia. Quando você só usa a cognição no máximo de complexidade, que é o trabalho premium que eu falei que vai ser valorizado a partir de agora, você começa a ficar cansado, que é o AI Brain Fry. Tanto que eles falam que as pessoas que usam 2, 3 IAs ficam mais cansadas ainda, né? Porque você tem que conciliar todas essas ferramentas. Não, e quem cuida dos agentes? Vários agentes de IA também, né? Que cuida dessa operação macro. Eu vou só pegar um ponto aqui da Marta, aproveitando para falar, porque por trás dessa discussão, desse sentimento, desse esgotamento, existe a nossa compreensão sobre o papel do trabalho na nossa vida, né? Existe um termo na psicologia organizacional que é a centralidade do trabalho. Como o trabalho é muito central na sociedade, a ponto de a gente confundir caráter com carreira, né? Então, assim, eu escuto o que uma pessoa faz e eu muito rapidamente já julgo se ela é boa ou não, se ela é inteligente ou não, se ela é feliz ou não. E a gente faz isso com a gente. Então, também é muito comum que a gente atribua ao trabalho, e aí ao trabalho profissional, uma valorização maior do que ele teria. Então, agora eu tenho uma ferramenta inesgotável que permite que eu me sinta essa potência máxima, aprendendo mais, contribuindo mais, como eu sou especial, porque o trabalho, ele é central. E o trabalho de brincar com meu filho? E o trabalho de cozinhar com a minha esposa? E o trabalho de fazer a jardinagem? Tudo isso também é trabalho. Então, o trabalho profissional, ele assumiu esse lugar muito central dentro da nossa vida. E quando a gente tem uma ferramenta como essa, é absolutamente necessário que a gente pare e discuta sobre qual é o papel do trabalho profissional dentro da nossa vida e quais são os outros trabalhos que eu chamo dos trabalhos do viver, que precisam ocupar de novo algum espaço. Então, essa é uma discussão que está em segundo plano, porque a gente está olhando muito mais o lado operacional, né? De produtividade, de descoberta, de entrega, de aumentar o dinheiro. E a gente precisa puxar um pouquinho essa discussão para o ser. E é um momento de aprendizado também, né? Por isso que falo a importância do pensamento crítico. Porque quando você pensa criticamente, você começa a sentir que algo não está legal, que algo está desequilibrado. E você procura encontrar novas formas de fazer. No âmbito pessoal, ok. Agora, no corporativo, ainda falta uma visibilidade ou uma sensibilização de que isso está acontecendo com as pessoas. E não adianta você querer mais, que daqui a pouquinho vai estar todo mundo espanando, né? Porque você tem um limite. As nossas decisões, elas dependem de emoção, de informação. A nossa cognição, que é limitada, a influência, tem várias coisas que afetam as nossas decisões. Se você está sempre com a cognição no máximo, você não vai conseguir, não é sustentável. Você vai chegar uma hora que você vai espanar, né? E na vida pessoal também, concordo totalmente. Burnout tá aí, né, para mostrar. Exatamente. E às vezes as pessoas colocam muito. Burnout é uma discussão muito rica dentro de gestão de pessoas, porque ela é complexa, mas ela não é tratada com complexidade, né? As pessoas atribuem quase o burnout sempre ao assédio ou a um lugar de trabalho ruim. Tem tanta gente com burnout em lugar bom, né? Tem gente com burnout que nem tem chefe, tem gente com burnout que é autônomo. O burnout é muito mais complexo do que a gente está discutindo neste sentido. Então, na hora que a gente fala sobre a relação capacidade humana versus esforço e conseguir reconhecer esse limite, essa é a essência de identificar um pouco essa linha de burnout. O que eu
sou capaz de fazer, o que me disponho a fazer, o que eu consigo reconhecer de limites, o que isso significa para mim, o que a pausa significa para mim. Para a maioria das pessoas, a pausa significa fracasso. Né? Eu dizer que preciso parar significa que eu não dei certo. Olha que coisa horrorosa. Aí depois que explode, fala, por que não me deixaram parar? Mas você estava identificando? Não, é que no mundo do jeito que ele é, quem desiste... Calma, a gente entende mais sobre isso. Claro, tem um monte de estigma, tem um monte de julgamento, sim. Mas parte deles está na nossa cabeça. A gente fantasia sobre não poder fazer a pausa, a gente fantasia sobre não conseguir gerenciar, e a gente tem uma carga histórica que, nossa, ela carimba todas as nossas fantasias. É assim mesmo. Eu conheço a história de alguém que pediu licença e quando voltou foi demitido. Então eu não vou pedir licença. A gente consegue montar esse discurso. O difícil mesmo é conseguir criar relação de confiança, trazer para você essa autorresponsabilidade, entender o limite da outra pessoa que também está aprendendo a lidar com isso. Então, na hora que a gente traz o dado frio, por exemplo, o Brasil bateu o recorde no aumento de licenças por saúde mental. Isso tudo não é burnout. Isso tudo não vem só do mundo do trabalho. Isso tudo vem de lugares muito mais profundos de estudo. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando associa, né, o maior volume de trabalho com o burnout ou as condições de trabalho. Às vezes tem um olhar interessante também, que às vezes falam, assim, às vezes o trabalho, né, a empresa não foi capaz de ver, aquela pessoa às vezes está com problemas em casa e tal, não foi capaz de identificar isso dentro, e aí ele teve que produzir igual, sendo que ele estava passando por uma outra coisa. Então, às vezes a raiz não está no trabalho, mas dentro do trabalho ele não foi olhado como uma pessoa 100%, né? Fora o que ele executa ali. Então, também tem esse olhar. Mas se você tiver mensuração, você consegue saber. Porque o que a IA é muito boa de fazer? É analisar padrões. E quando você vê que alguma coisa mudou o padrão, você pega uma pessoa que estava produzindo, né, num determinado... E ela começa a produzir menos ou muito mais, né? Então, um exemplo, quando minha mãe faleceu, eu entrei num processo de trabalhar mais, porque você não quer pensar, né? Você quer trabalhar. E eu infartei 2 anos depois. Então, quando você começa a ver variação de padrões, você começa a entender que tem algo acontecendo ali para investigar. E a IA ajuda muito nisso. Por isso que ela pode antecipar burnout e outros tipos de coisa. E a outra questão com relação à IA deixar a gente poder fazer mais, nem sempre mais é melhor. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes. E também, às vezes, mais não é possível. Então, às vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de orçamento lá na minha empresa, aquilo que você sabe, você tem a tendência de achar que dá para fazer, E aí, toda hora vem alguém para mim e fala assim, Marta, não é porque você sabe que você vai poder fazer. Tem toda outra coisa que vai, né? Então, também tem isso. A IA deixa a gente saber mais, poder mais, mas não necessariamente você tem condições sustentáveis de ampliar aquilo. Você tem que pensar na estrutura como um todo, né? Marta, sabe que você deu o teu exemplo e eu me lembrei, né? Pensei, como teria sido a análise de home office na pandemia se a gente tivesse as ferramentas de IA já tão distribuídas? Porque a ideia da produtividade durante a pandemia, ela foi ilusória, porque, né? O home office na pandemia deu certo e depois eles começaram a tirar. É porque não era home office. Não. Era se vira nos 30 na sua casa. Isso. Você não tem mais nada para fazer, né? Inclusive como mecanismo de fuga, né? Via vários exemplos de... homens tinham um quarto, uma sala fazendo escritório. A mulher estava na cozinha com o filho, com a limpeza da casa. Super complexa a análise sobre o que foi home office durante a pandemia. Então, se a gente tivesse dados, talvez a gente conseguisse compreender como criar depois as práticas de home office, ao invés de simplesmente, pós-pandemia, falar, segue aí com o home office como era, e aí começar a falar que ele não era tão produtivo quanto antes. Porque foi imposto, né? E era só digital, depois sai disso, não tem a transição. Adorei que você trouxe esse tema, porque eu não tinha pensado em falar sobre isso, né? Porque a IA é um dos fatores tecnológicos aqui, mas a gente tem os outros. E hoje, uma das maiores complexidades do trabalho é a possibilidade de trabalho híbrido e trabalho remoto. Então, é muito difícil fazer gestão de equipe, porque você teve uma época que as pessoas se adaptaram melhor ou pior, teve gente que odiou fazer trabalho remoto. Outra coisa, condição familiar totalmente diferente. Eu lembro que eu entrei no Clubhouse numa dessas
né, discussões de trabalho, e alguém na Inglaterra falando, não, porque agora todo mundo pode ser muito mais produtivo, não sei o quê, que quem não produz é porque não era bom profissional. Eu falei assim, não, dá licença aí, deixa eu falar. Né? Você está falando aí da Inglaterra, eu estou falando aqui do Brasil. Tem gente que tem um computador só para não sei quantas pessoas, então tem que analisar outros parâmetros para você poder fazer essa comparação. E qual que é a questão que a gente tem agora? É muita gente que tem expectativas, que quer que tenha uma parte de home office ou full time ou horas do dia, só que para casar isso com o negócio, tem negócio que você precisa das pessoas ali X dias na semana. Aí como é que você faz esse Lego de encaixar todo mundo e com as expectativas de cada um, ou como cada um faz a gestão do seu trabalho? Gente, talvez a IA ajude nisso. Vamos ajudar nisso. Telepresença, né? De você estar no lugar ou não estar, ter os hologramas, a gente falou isso aqui em algum outro momento, mas tem uma complexidade gigante e que é por super simplificação, às vezes, é que acontecem os problemas, né? Eu fico pensando, se fosse olhar o filme, a foto que a gente está agora, acho que é um momento, por exemplo, com esse super uso da IA, né? Das super habilidades e tal. Não parece assim, às vezes, uma criança que ganhou um brinquedo e quer explorar aquele brinquedo, quer dormir. Mamãe, vou dormir com o brinquedo abraçado. Parece a gente, às vezes, né? Ou com medo do brinquedo de ele ficar, de colocar IA nas Barbies, né? Então, ou com medo do brinquedo, de aquele brinquedo te atacar. A gente tá nessa coisa meio... Exatamente. Então, acho que para todos os campos tem que ter esse olhar de que o momento é um momento desafiador para todo mundo. Transição. E de toda a conversa que a gente tem aqui, né, Marta? Ainda existem poucas respostas. A gente está no momento muito dos questionamentos ainda, não, Alexandre? E acho que tem que ter um pouco esse passo atrás, de fato, para tentar enxergar de maneira mais ampla, né? Então, na hora que a gente fala sobre RH, a discussão fica muito centrada ainda no subsistema de contratação, recrutamento, mas a gente pode olhar a IA como desenvolvimento, como avaliação de performance. Isso ainda não chegou, está muito arranhando a superfície dentro das organizações. Mentoria, né? Imagine se cada pessoa pudesse ter um mentor que fosse capaz de absorver a cultura organizacional, o histórico daquele profissional ou daquela profissional e ajudasse como um mentor para os próximos passos de carreira, compreendendo que a carreira agora não é mais linear, então ajudasse essa pessoa ampliando possibilidades de ação, com quem ela pudesse compartilhar feedbacks e possibilidades de próximos passos. Então, tem uma riqueza aí que ainda não chegou a ser discutida. A gente ainda está olhando IA muito como solução de operação. Então essa é a parte do brinquedo que a gente está dormindo abraçado, fazendo o mínimo com ele. A gente se apaixonou por essa possibilidade. Por isso que eu digo, passo atrás. Legal, dá para isso. E que mais? Se a gente ganha respiro e começa a olhar RH, não como um departamento de recursos humanos, eu até uso RH muito mais no significado de relações humanas, porque para mim o papel da área de RH é sustentar as relações humanas, e isso se dá ajudando as pessoas a serem capazes de construírem essas relações. Então acho que a gente aí tem uma possibilidade que ainda não começou a ser explorada. Então, se a gente olhar daqui 5 anos, se a gente ainda não está usando isso, mas daqui 5 anos, qual que vai ser a principal mudança, na sua opinião, na relação das pessoas com o trabalho por causa da IA? Eu acho que primeiro é a gente conseguir transformar o senso de eficiência, né? O que significa entregar o trabalho, terminar o trabalho. Então isso vai mudar. A gente vai passar por um período ainda de questionamento, porque veja só, hoje eu tenho um determinado funcionário ou funcionária e essa pessoa gasta, sei lá, 90% fazendo o trabalho ela mesma e 10% fazendo com IA. Talvez daqui a 5 anos mude a configuração e ela consiga executar o seu trabalho com 80% IA e 20% ela. Será que o trabalho dela vai ser feito em menos tempo? O que eu vou olhando como performance, como eficiência? Eu vou me sentir mal? Eu falo, não, mas na verdade quem está fazendo o trabalho dela é IA. Não me sinto mais bem em pagar para essa pessoa o que eu pago, porque na verdade ela tem um funcionário eletrônico que está fazendo o trabalho para mim. Talvez eu devesse ter um funcionário eletrônico. Então a gente tem aqui uma discussão olhando para frente sobre o que significa eficiência, sobre o que significa um funcionário, uma funcionária entregar o seu trabalho. Outro ponto para mim que vai evoluir muito é o desenvolvimento de pessoas usando a inteligência artificial. Acho que a gente tem um potencial de transformar a área de T&D, né, de treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, porque hoje a gente tem aquelas trilhazinhas que dizem, é uma trilha feita sob medida por pessoa, mais ou menos. Né? Mas olhando IA para frente, ela vai conseguir identificar
que não dá mais para o RH fornecer um cardápio de treinamentos, sendo que uma pessoa é vegana e outra carnívora. Então, não posso oferecer o mesmo cardápio para todo mundo. E eu consigo criar sistemas com inteligência artificial que possam oferecer soluções muito ricas para os indivíduos. Então, acho que esses são os 2 pontos principais olhando para frente. Adoraria ser muito otimista e falar que a gente ia discutir modelos de gestão, modelos de remuneração, mas a gente não vai chegar lá, não. Boa. Uma das tendências para o futuro é justamente você ter uma pessoa trabalhando como se fosse uma equipe, né? Porque você consegue ter os agentes, você consegue ter perfis, não precisa nem ser agente, mas você consegue ter vários threads te ajudando a fazer a sua função. Então, a gente teve aquele episódio falando sobre IA nas empresas, justamente mudando a forma como as empresas operam, de só baseado no trabalho das pessoas, para baseado numa inteligência mista, híbrida, né, num sistema que funciona estruturado. Então muda também a forma como as pessoas tomam decisão, se desenvolvem, tudo que é o que o Alexandre falou. Alexandre, para a gente finalizar, você pode dar para a gente uma dica de um filme, uma série, um livro que possa contribuir aqui na nossa discussão? Olha, eu gosto muito de uma série que se chama Severance, eu não me lembro, Ruptura, em português. Severance. Gosto muito dessa série, é uma série de ficção, então tem gente que gosta, gente que não gosta, mas eu adoro o conceito desta série. O que ela diz é que a pessoa, quando ela tem um chip implantado na cabeça, a pessoa, quando ela entra no seu local de trabalho, ao passar pela catraca, pelo elevador, ela se esquece totalmente da sua vida pessoal e ela só se lembra da sua vida profissional. Então ela nunca traz o problema de casa para o trabalho e também ela nunca traz o problema do trabalho para casa. O que parece uma ótima solução até que você comece a enxergar que o ser humano é integral e que eu começo a me questionar: quem será que eu sou lá fora? Por que será que eu estou fazendo isso? E a gente começa a entender que essa complexidade é a riqueza humana que tem que existir. Então a ideia de dizer que o trabalho é só o trabalho e que você se transforma na catraca, ela, com perdão a palavra, é uma imbecilidade, ela é uma falta de conhecimento da essência humana. A gente precisa conseguir reconhecer essa integralidade que a gente tem dentro do mundo do trabalho e dentro da nossa vida, do qual o trabalho faz parte. Então eu gosto muito dessa série, porque para uma pessoa que vai olhar com um olhar crítico, ela vai conseguir ver perguntas que ela se faz de uma maneira muito estruturada e criativa, que vai fazê-la refletir sobre isso. É genial. Tá na Apple TV também. Quando eu assisti, gente, dica, ela não é muito gostosa de assistir no Um começo. pouco mais lenta. Você tem que pegar o ritmo, porque no começo você não entende o que está acontecendo. É que nem Altered Carbon, mas é espetacular, é exatamente isso. As reflexões que você faz durante o desenvolvimento, né, das pessoas separadas do mundo do trabalho e a vida pessoal, é espetacular como a gente se identifica e fala, nossa, como isso é importante, né? Eu adoro. Eu posso dar uma dica também que não tem nada a ver com a IA, mas é o Estagiário, que é bem legal, que tem essa coisa da era das startups, né, de jovens, para entender como é importante a diversidade de perfis, né? Porque você tem lá, às vezes, toda essa facilidade de operar que os jovens têm com o mundo digital, mas falta, às vezes, né, o equilíbrio com A vivência, uma experiência repertório. maior. Então, também é uma série bem legal. E agora, Marta, o que a gente leva dessa conversa no nosso quadro Takeaway? Takeaway. Então, essa conversa riquíssima sobre pessoas com Alexandre Pelais. Começando falando que a gente conhece pouco sobre a gestão de pessoas, né? Então o papel do RH tem que ser ampliado para mais do que só currículo, etc. A procura de emprego, na realidade, é diferente de trabalho, né? O significado, então começa com o autoconhecimento. Uma coisa bem interessante que o Alexandre trouxe é que porque a IA dá mais visibilidade para a inteligência coletiva da organização, que antes ficava escondida atrás das conversas, daquela, né, harmonia artificial que ele chama, agora você consegue enxergar aquilo que não estava sendo dito e isso também favorece para que você realmente entenda o que precisa fazer. O papel da liderança, que de pessoa passa por uma relação, é uma coisa muito mais ampla, né? E aí, no sentido da relação, eu trouxe um exemplo aqui do Futebol Total, do Gartner, que é bem interessante, dar a liderança para quem precisa, distribuir a liderança. Quando você perguntou sobre o RH, como ele está de maneira geral, está atrasado na maior parte das empresas, né? Eles estão fazendo, na minha introdução eu falei que tem a camada operacional e a camada estratégica. O que eles estão fazendo mais é a camada operacional,
que é você automatizar aquilo que já existia, e a camada estratégica ainda muito pouco. O Alexandre trouxe um exemplo sensacional da empresa WL Gore, que fala sobre que eles já fazem há muito tempo, eles não têm chefe, não têm cargo, todo mundo contribui, conforme a contribuição, você tem remuneração. Com AI isso poderia ser implementado na maior parte dos lugares. Aliás, empresas de consultoria também fazem isso, eles têm muito poucos níveis e eles avaliam de acordo com a contribuição que você pode dar em cada projeto. Então, você nunca tem um chefe fixo, você tem, na realidade, projetos que você participa. Para os projetos. Para os projetos, né? Então, com estruturas hierárquicas muito rígidas, você não consegue fazer isso. Como é que você pega uma pessoa de um departamento para o outro? Mas dá para fazer em lugares mais fluidos, né? Então, métricas de contribuição, a gente vai começar a ter, provavelmente. Falamos do AI Brain Fry. Então, cuidado quem usa muito, porque a gente está no limite do limite da nossa capacidade cognitiva de consumir energia do corpo. E até uma reflexão bacana que o Alexandre trouxe, para a gente refletir sobre a centralidade do trabalho na nossa vida e como agora tudo pode absorver para seu trabalho, e a gente tem uma vida que é muito maior do que o trabalho. Então, para finalizar, a gente falou um pouquinho sobre a complexidade do trabalho remoto, híbrido, e como que isso traz outras dimensões, e que seria bom se a gente pudesse ter medido na pandemia. E o Alexandre finalizou falando que o RH tem que ir além do recrutamento para ampliar as relações humanas, e aí pensar em mentoria, desenvolvimento, gestão de carreira, usando a IA para isso, porque ela realmente pode facilitar. E como dica, Severance, que realmente é espetacular, que é a ruptura que está na Apple TV, e também o Estagiário, que também faz a gente pensar um pouquinho sobre as várias contribuições que os vários perfis, né, a diversidade traz para a gente tomar decisão. Marta, vamos ativar agora o nosso radar da semana. O que a gente precisa prestar atenção? Quais são os sinais de futuros que a gente tem agora? Sinais de futuros. Então, eu trouxe um que para mim é super emblemático, que é o Richard Dawkins. Eu não sei se todo mundo aqui sabe quem é. É o cara que escreveu um livro que é clássico, que é O Gênio Egoísta. Ele que fala sobre mimética, ele fala sobre como que a cultura se propaga. É um cara brilhante. E aí ele começou a usar o Claude da Anthropic, e ele gostou tanto, ele deu um livro novo para o Claude revisar e pediu para revisar de acordo com os tipos de coisa que ele escreve. E a revisão foi tão incrível, assim, tão sensível, tão detalhada, que ele, é o cara que estuda consciência, cultura, etc. Ele declarou que ele acredita que já tem consciência no Claude, tanto que ele chamou a dele de Cláudia, por causa da experiência espetacular que ele teve. Inclusive, ele fez uma pergunta para Cláudia, que é o Claude dele, porque quando se pergunta para uma IA, todos nós aqui, né? A gente pergunta uma coisa, depois você fica um tempo fora, depois você volta. Ele perguntou, como é que é você viver, já que você tem coisa, como é que é você viver aparecendo de tempos em tempos para mim? Aí ela falou assim, a minha experiência é muito mais como um mapa geográfico do que uma linha de tempo, é atemporal. Ou seja, né, realmente, sinais de futuro são aquela coisa que dá aquele friozinho na barriga. Então, friozinho na barriga, dá uma olhadinha aí, que realmente vale a pena ver a experiência dele com o Claude e Cláudia, para a gente ver se né, as discussões sobre consciência, inteligência, superinteligência, para onde que elas estão tomando ritmo. Porque não tem uma coisa uníssona, né? Está todo mundo tentando entender. E ele é uma voz bastante poderosa nesse cenário. Muito bom. Foi incrível esse episódio. Quero agradecer você, Alexandre, pela presença, por contribuir aqui com a nossa discussão. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês, um papo Tudo super nosso. leve, ao mesmo tempo profundo. Obrigado pelo trabalho de vocês. Acho muito importante a gente reconhecer o trabalho como essa fonte de realização. Então, obrigado pelo trabalho de você. E quem não está vendo aqui, tem mais um monte de gente aqui na sala ajudando. Exatamente. Obrigado pelo trabalho de vocês também, porque o futuro não é só IA, não. Essas pessoinhas Não, todo aqui mundo aqui. que fazem a O futuro diferença. é humano, né? Eita, Essencialmente. faremos ser. O Futuramente, então, vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta no Instagram, @MartaGabriel, com o Alexandre no @Pelais, com 2 L's. Você também pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. E agora vamos para esse time incrível aqui. Podcast com a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, edição de Priscila Gubiotti, trabalhos técnicos de Isabel Gomes, a coordenação de Tiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.